Lucas Matheus, analista de desempenho do Santos Futebol Clube. Lucas, uma satisfação reencontrá-lo. A gente teve há poucos dias se encontrando rapidamente lá em Belo Horizonte. Antes disso a gente tinha tido a tua participação na Masterclass do curso Modelo de Jogo do Futebol Interativo, você juntamente com o Eudes Pedro. E a gente se encontra agora aqui para novamente falar sobre futebol, claro, e mais especificamente sobre análise de desempenho. Lucas Matheus, conta um pouco do que é ser analista de desempenho, a função, o dia a dia, a rotina de um analista de desempenho no mais alto nível do futebol. Boa noite, obrigado pela participação, professor. Agradecer ao Futebol Interativo pela oportunidade de novo de estar podendo participar dos canais. O que eu posso estar dizendo sobre a análise de desempenho hoje, né, e dando ênfase aqui no Santos Futebol Clube, é que no início teve dificuldade, assim como acredito que todos os outros clubes, pela questão financeira dos clubes e também pelo olhar ainda dos dirigentes para essa área, né? Essa área nova, não tão nova, que na Europa já está um tempo maior, mas que no Brasil foi introduzido, acredito que mais profundamente nessa última década, né? Então o que eu posso estar dizendo aqui começou em 2014, com a chegada do Oswaldo Oliveira, juntamente com seu filho Gabriel Oliveira, que era analista do professor Oswaldo. E na época o Santos não tinha área de análise. Foi quando surgiu essa oportunidade de um convite do Zinho, do Sandro Orlandelli, que tinha chegado do Arsenal, o Olheira, e do próprio Oswaldo, que me fizeram o convite para poder deixar de tentar ser atleta de futebol para participar da comissão técnica e fazer essa área. Até então eu já ficava no profissional elaborando relatórios para goleiros, que eu desenvolvi juntamente com o Arzu, um relatório bem simples e manualmente feito. Era passado da escrita depois para o digital, então esse foi o nosso primeiro relatório. E a partir disso, quando surgiu o convite, sozinho ainda, depois da saída do Oswaldo de Oliveira e da sua comissão, comecei a crescer dentro do Santos Futebol Clube, buscando espaço, buscando fazer com que as pessoas olhassem de outra forma, uma área tão importante. E aí o Santos começou a ver de fato que era muito importante essa área no futebol. Disponibilizaram para nós, até então, conseguir trazer os cinegrafistas da Santos TV. E assim conseguimos a nossa primeira sala com a chegada do Dorival, que foi o precursor, o maior, que deu maior ênfase, ele juntamente com seu filho Lucas Silvestre, expandiu o departamento, assim trazendo mais um analista para nos ajudar comigo. A gente conseguiu trazer mais um da base também para poder suprir esse departamento. Então éramos em 4 com um cinegrafista e até hoje a gente mantém esse departamento, né? É claro que o Santos olhou com outros olhos, né? E tratou como se fosse a menina dos seus olhos, né? Então um departamento bem delicado que agora a gente consegue atender também agora as categorias de base do Santos Futebol Clube. Então o que eu posso dizer aqui no início foi difícil, né? Acredito que assim em todos os lugares também foram, inclusive em vários clubes que a gente vai jogar contra, eu sempre busco informações dos outros departamentos de análise e é bem parecido em todos, né? Todos cresceram com perseverança, acreditando nesse sonho, e hoje a gente pode dizer que o Santos está bem encaminhado nesse departamento, não ficando atrás de quase ninguém no Brasil, posso estar dizendo. Muito legal, Lucas. Você falou bastante aí sobre como se estruturou um departamento de análise de desempenho no Santos e você acompanhou esse processo desde o início. É cada vez mais comum que áreas que a princípio não estão necessariamente próximas da área tecnológica, elas serem hoje em dia influenciadas por um viés tecnológico, ela sofrer uma influência direta da tecnologia, né? Ou mesmo que seja indireta.
a análise de desempenho ela já surge muito próxima da área tecnológica, né? Por mais que você tenha lá no início feito um trabalho manual, o que é muito massa, o que nos dá a perspectiva de que, pô, se eu não tenho a melhor tecnologia do mundo, isso não é desculpa para eu deixar de fazer. Manualmente eu posso fazer, numa planilha de Excel eu posso fazer de diversas formas. Mas a área da análise de desempenho é uma área que, em sua história recente aqui no Brasil, ela já nasce um pouco mais próxima da área tecnológica do que outras áreas mais tradicionais do futebol. E você, Lucas Matheus, ficou bastante conhecido justamente por ser alguém com uma facilidade muito grande nessa área tecnológica. Você ficou conhecido como o mago da tecnologia, né? Tinha muita brincadeira sobre isso. Qual que é a importância, Lucas, do analista de desempenho que trabalha hoje, em 2019, em 2020, ele ser um profissional que tem habilidades tecnológicas? E o contrário, né? Se eu não tenho habilidades tecnológicas, qual é o caminho que eu preciso percorrer? Ou para compensar essa ausência de habilidade tecnológica com uma ou outras habilidades que eu domine muito bem, ou como me aproximar da área de tecnologia? Afinal, será que é tão difícil assim? Você foi num ponto-chave agora, professor. Eu pessoalmente posso dizer que muitas pessoas confundem, né, a área de desempenho como uma área tecnológica, né? E eu não acredito nisso, né? O que eu posso dizer é que a matéria-prima da análise é você saber fazer uma leitura de futebol, né? Você saber os conceitos do futebol, a cultura do futebol brasileiro, saber conceitos de tática individual, de tática coletiva, conceitos de formação de atleta. Então, se você tiver um pouquinho de noção e ser um torcedor das origens brasileiras, você já é um analista, né? Não acredito que seja primordial você ter uma formação tecnológica. É claro que ajuda, para mim ajudou muito, mas eu acredito que se eu não soubesse fazer a leitura do futebol, eu não estaria hoje aqui, né? Então esse é o primeiro paradigma que a gente tem que deixar bem claro e quebrar qualquer tipo de conceito, de preconceito, na verdade, né? Então você não precisa ser um Bill Gates da tecnologia para você ser um analista de desempenho. Se você gosta do futebol, primeiramente você tem que ser apaixonado por futebol para você ganhar ali 2 horas na frente de uma TV assistindo uma partida com tempo extra e pênaltis. Então você está ganhando ali conhecimento, você está ganhando ali emoção ali. Então você está fazendo uma análise de jogo, né? Então esse é o principal conceito. Até porque, se a gente for ver, no início eu não tinha toda a parte tecnológica. Então, com a mão, eu tinha força de vontade, né? E acredito que se você tem isso no coração, você rompe todas as barreiras possíveis, né? Então, você tendo fé naquilo que você quer e pedindo a Deus para mostrar o caminho, você consegue fazer, né? Até posso acrescentar aqui um texto bíblico que eu gosto muito, que quando Salomão era jovem, ele não tinha conhecimento de nada e foi declarado rei, como um jovem daquele iria governar uma nação tão grande como Israel. E a única coisa que ele pede a Deus é sabedoria para saber governar. Então é isso que eu peço para Deus, sabedoria para fazer o que eu sei fazer. Assim como eu peço para os meus companheiros de trabalho também, para que Deus dê sabedoria para eles, porque a princípio você tem que ter conexão com o próximo no seu ambiente de trabalho, e isso que eu falei, ter diálogo e saber a leitura do futebol para você expressar a sua opinião. Então isso que você falou é importante, professor. Muitas pessoas confundem, né, que você precisa ser quase um robô para ser um analista. Não, hoje em dia você vê aí vários cursos, inclusive a Futebol Interativo já fez 2, está abrindo agora a terceira matrícula para o curso de análise, e qualquer um hoje consegue ter acesso digital. Então você tem vontade de ser um analista e quer expor suas ideias, quer expor alguns conceitos, quer aprender acima de tudo, né? Porque nessa área você aprende mais do que ensina. Com todos os treinadores que passaram aqui, eu acho que comigo eu aqui peguei, acho que são 9 com o Cuca agora, recente, todos eles diferentes. Isso é o que mais me chama a atenção, né? Todos eles diferentes um do outro, não passou um igual ao outro. Todos eles com os métodos para ganhar o seu jeito de jogar. Isso é o que é mais gostoso aqui no Brasil, né? Então, a nossa cultura brasileira ela é rica nesse futebol. Então, se você quer ser um analista de desempenho, você quer entrar nessa área,
basta você primeiramente querer e saber ler o futebol brasileiro, né? A gente não precisa trazer alguns conceitos que nunca vimos aqui, mas daqui a gente pode exportar muito isso, né? Analistas para fora do país, né? Isso que é gostoso, né? A nossa cultura, ela enriquece, mas você foi no ponto-chave, professor. Quer ser um analista, quer participar dessa área, não confunda, não precisa ser um robô da tecnologia. Basta você querer e você aperfeiçoar o seu talento. Porque a leitura futebolística do Brasil todo mundo conhece, todo mundo assiste jogo e é apaixonado por futebol aqui no Brasil. Muito legal, Lucas. Para a gente dar uma maior concretude a essa discussão, vamos tentar apresentar para aquele aluno, para aquele profissional que tem interesse na área de análise de desempenho, mas ele ainda não faz parte desse universo futebolístico. Imagina que daqui a algumas semanas a gente está começando o Campeonato Paulista 2019. Vamos tentar se voltar para o futuro agora, um futuro breve. Como que se dá a primeira semana de trabalho do Lucas visando a temporada de 2019? Tem Campeonato Paulista, Copa do Brasil, em seguida vem o Brasileirão, Sul-Americana. Então, fala um pouco da rotina do analista do desempenho, o que é que faz, como trabalha com o treinador, como trabalha com auxiliar, como faz, em que situações acontecem, em que situação você precisa ser mais criativo, em que situação você precisa ser mais técnico, né? Só simplesmente fazer o que precisa fazer de maneira eficiente, em que maneira você precisa usar muita criatividade. Descreve um pouco, por exemplo, de uma semana como analista de desempenho numa pré-temporada ou na semana de estreia de uma competição. Bom, na semana preparatória ou no mês preparatório, na pré-temporada, dependendo do custo-benefício, da estrutura de cada departamento, no Santos Futebol Clube temos analistas que viajam para ver jogos. No Paulista ainda é mais difícil porque são equipes com muito baixa visibilidade. Então, às vezes, a gente não consegue um material acessível de TV de algum time. Então, a gente tem que buscar assistir algum jogo treino, né? Buscar fazer uma análise individual dos atletas que foram contratados, porque a rotatividade é muito grande no Paulista. Então, todo Paulista que começa, uma equipe se reformula, né? Então, no início é mais difícil do ano, né? Você tem que fazer uma análise individual, se for possível fazer uma análise coletiva desse time, você faz com o material que você tem. Você também entender as ideias do treinador, entendeu? Você buscar compreender os métodos, o modelo de jogo dele, para você poder depois explicar para ele se isso está acontecendo ou não, né? Então você tem que ser ali os olhos do treinador, né, nesse aspecto. Durante uma semana preparatória, já posso dizer no brasileiro, que é mais fácil você ter o acesso a jogos, você se locomover em capitais para assistir um jogo de um time de Série A, por exemplo. E da mesma forma, você ter comunicação aberta com a comissão técnica é muito importante, né? Porque você debater ideias e entender a visão deles também em cima daquela situação te ajuda também a pensar, será que é isso mesmo que eu vi? Mas isso que ele falou também é interessante. Isso também ocorre, isso é um padrão. Então toda a análise ela é bem complexa e cabe ao analista filtrar isso o máximo possível para entregar para o treinador de forma bem clara, né? E não chegar com um livro de 50 páginas e deixar na mesa dele. Não, você tem que ser bem objetivo e filtrar aquilo que você quer passar, aquilo que você viu para ele, para que ele possa entender, absorver e aplicar o que ele acha interessante de estratégia no que ele vai preparar o time, né? Então essa área se estende para toda a comissão. Isso serve também para os preparadores de goleiros. Se você faz uma análise de atacantes daquele time, você pode explicar para o preparador de goleiro os lados que ele prefere finalizar, os lados dos pênaltis, entendeu? Então você tem vários tópicos que pode explicar para a comissão durante a semana preparatória, entendeu? E aí isso vai durante o ano todo, né? Assim, eu posso dizer que quem deseja ingressar nessa área já prepara algumas horas a menos de sono, porque é bem cansativo, mas é gostoso, vale a pena.
porque o mais legal é no final de um jogo, assim, você estiver ganhando e você pensar, nossa, ele tem um pouquinho da informação que eu passei, nossa, isso é gostoso, é você ver todo um mecanismo funcionando por causa de uma pequena pecinha, a sua, a do preparador de goleiros, do preparador físico, a do auxiliar técnico e principalmente do técnico dos atletas. Então é isso, professor, é assim que funciona a semana preparatória ou um mês preparatório de pré-temporada. Muito legal, Lucas. Você, apesar de ser muito jovem na carreira de analista de desempenho, já tem inspirado muita gente, né? Para quem não sabe, o Lucas está lá no Instagram. Qual que é o Instagram, Lucas? SR Lucas Mateus 93, Mateus com TH, Senhor Lucas Mateus 93. SR Lucas Mateus, Mateus com TH 93. SR Lucas Mateus 93, Mateus com TH. Esse é o Instagram do Luquinhas, segue lá, acompanha o trabalho dele, assim como muita gente já tem acompanhado, né, Lucas? E muita gente se inspira no Lucas, analista de desempenho. E aí a gente queria saber em quem que o Lucas se inspira, quais são as referências do Lucas, quem que é a grande referência, ou quem são, ou quais são as grandes referências. Eu vi que você teve lá no Manchester City com Guardiola e comissão, então como que é, primeiro, né? Receber esse carinho do público, não só do torcedor do Santos, né, mas de muitas pessoas que acompanham o teu trabalho enquanto analista, e quem é a grande referência do Lucas, quais são as grandes referências? Bom, professor, normalmente a gente vê na TV muitos técnicos, muitos profissionais dizer que vêm de alguma escola, né? Eu digo que eu não venho de uma escola, mas sim de várias, né? Porque como eu falei, todos os treinadores que passaram, nenhum igual ao outro, né? Todos eles com pensamentos muito diferentes e métodos muito diferentes. Então eu inspiro um pouquinho de cada um deles que passaram, tanto o Oswaldo, o Enderson, o Jair, o professor Cuca, os auxiliares Elano, Marcelo, Chulapo, o professor Eudes, todos eles com métodos bastante interessantes que dá para você aplicar um pouquinho de cada. Creio eu que a longo prazo, continuando nesse absorver de conteúdo, consigo até elaborar uma grande enciclopédia de grandes treinadores brasileiros aí, dizendo aí o segredinho de cada um deles. Mas não me inspiro não em um, mas em um pouquinho de cada, isso que é o mais gostoso. Eles são todos especiais, principalmente para mim e pela minha carreira. E obrigado, professor, pela oportunidade, obrigado pelo carinho aí, aos os que estão me assistindo, que querem ingressar nessa área. Só posso dizer do fundo do coração que não desanimem e tenham fé que as coisas boas acontecem com a mão de Deus. O que você planta, curto ou longo prazo você vai colher. Então, obrigado, professor. Deus abençoe. Lucas, dica de leitura, rapidão. Tem uma dica de leitura, aquela que, essa aqui você não pode deixar de ler. Você que está querendo trabalhar no futebol, buscando teu espaço nesse universo. Qual que é a dica de leitura, de filme que o Lucas deixaria para quem está começando uma carreira no futebol, quem está buscando se reposicionar no futebol e está usando esse momento para se capacitar, se desenvolver com muito conhecimento? Olha, uma dica que eu posso dizer é, assim, você tem muitos artigos hoje, muitos livros, mas pessoalmente tem um que me chamou a atenção, que é o livro do Alex Ferguson, que se chama Liderança. Esse é um livro que eu tenho um carinho pela questão não tão futebolística, mas pela parte humana, liderar pessoas, né? Ou você não apenas se comunicar, mas você se conectar com pessoas. Isso é muito importante. Hoje em dia, se você não souber se conectar com as pessoas, você apenas está se comunicando. E comunicar hoje qualquer um se comunica, né? Mas o importante é se conectar, que é mais importante ainda dentro de uma comissão técnica. Então é um livro que eu posso indicar bastante enriquecedor aí para qualquer um. Show de bola, Lucas. Obrigado pela tua participação. Para finalizar, gostaria de que você deixasse um recado para aquele cara, aquele garoto, aquela garota que quer ser analista de desempenho. Você deve receber várias mensagens, né? E hoje você tem a oportunidade aqui de falar para muita gente, né, que vai estar assistindo a nossa entrevista. Qual que é o recado que você deixa para aquela galera que tem aquele desejo de se inserir no futebol, de um dia estar dentro de um grande clube como o Santos?
quais competências, quais habilidades, quais virtudes você recomendaria que essas pessoas reforçassem ou desenvolvessem ao longo da sua trajetória de carreira para que sejam bem-sucedidas aí no universo do futebol? Tá bom. Para você que quer ingressar nessa área da análise de desempenho, primeira dica é perseverança. Acredito que sem isso você pode até querer começar ou iniciar, mas se você não tiver perseverança, você não vai estar no momento certo para colher as coisas corretas. Então, perseverança, não desanima. Se as condições financeiras não ajudar, se as condições tecnológicas não ajudar, busque dentro de você o material humano, que a maior arma ou o maior instrumento é o ser humano, né? É a matéria-prima, é o ser humano, e acredito que você, acreditando no seu talento, você vai ser um instrumento muito grande nas mãos de Deus. Então é isso que eu deixo para vocês. Assim como foi comigo, se aconteceu comigo, que vim de Goiânia, que vim de um lugar que eu não tinha nada em casa, andava com o pé cheio de terra, acredito que vai acontecer na vida de vocês também, porque de onde eu vim eu não tinha nenhuma dessas condições, apenas acreditava em mim e acreditava que Deus, no momento certo, iria fazer as coisas. Então acredito que na sua vida também vai acontecer, até da forma melhor do que na minha. Obrigado, professor, pelo carinho toda vez. Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau. Aí tem muito mais. Lucas Matheus aqui no Futebol Interativo. Continuamos em contato e torcendo pelo sucesso desse baita profissional e um ser humano que a cada encontro se mostra extraordinário. Valeu, Luquinhas. Obrigado. Tamo junto. Tchau.